Meus irmãos, pastor Jonathan Carlos aqui conta uma das maiores experiências que ele já viveu espiritualmente. Se você é natural, você não consegue compreender as coisas do espírito, já vou logo avisando. Pode pular esse vídeo. E o senhor, pastor Jonathan, qual foi um culto assim que marcou sua vida? Rapaz, eu fiz uma recapitulação aqui e eu poderia, por exemplo, falar do culto que nós até viemos comentando, um culto que aconteceu na África esse ano, enquanto estive lá, onde eu vi até uma irmã no meio da igreja flutuar no poder de Deus, enquanto os demônios tentavam perturbar no hotel. Mas teve um culto e eu nem conto muito desse culto, porque tem muita gente que não acredita. Eu fui ministrar, que não acredita mais nessas coisas, nesses sinais. Eu fui pregar numa igreja lá em colégio. Pastor Jorge Vidal, homem de Deus, missionário Esther Vidal, mulher de Deus, são meus amigos. E eu lembro que eu ministrei sobre guerras espirituais, anjos, demônios. E foi uma glória tão terrível dentro da igreja. Uma coisa sobrenatural, mas foi um renovo. Que eu vou contar aqui, muita gente não acredita. Que eu vi, de fato, a glória de Deus tomar aquela casa. O culto terminou e muita gente não conseguia ir embora. E aconteceu que 6 obreiros foram tomados pelo poder de Deus. 2 ficavam na porta, 2 ficavam na ponta do altar e 2 em cima do altar, um de um lado, outro do outro. Eu não vou nomear o que era porque gente não acredita, mas eles conversavam numa língua que eu nunca tinha ouvido falar, uma língua celestial entre eles. Meu Deus. Os de baixo conversavam e eles davam conversa com aqueles que estavam debaixo do púlpito, e eles às vezes pediam permissão para quem estava em cima. Isso não durou 2, 5, 10 minutos, não, foi mais de 1 hora. Eles conversando, e eu lembro que eu sentei a minha esposa, a missionária Esther Vidal, um monte de gente tomada, e a gente ficava olhando eles conversando. Não era parecido, lembrava muito as nossas línguas estranhas, mas era algo a mais. E eles se entendiam, se interpretavam, conversavam, e ao mesmo tempo que os obreiros estavam conscientes, eles davam vazão para aquilo. Sabiam que era coisa celestial, e era como se fosse uma hierarquia mesmo, era 2 embaixo. Comandos, passando comando. Exatamente. E aí teve um momento que os que estavam em cima deram um brado, os que estavam embaixo subiram, cercaram o pastor Jorge Vidal, e eles começaram a falar entre eles. O pastor Jorge Vidal começou a ser tomado em línguas estranhas. Ele tem um jeito de falar em línguas que é muito só dele. Eu não vou fazer aqui pra não tentar imitar, mas é um jeito só dele, que a gente sabe que é quando Deus toma ele. A gente começou a chorar e tudo mais. E eu lembro que quando houve um momento que eles foram fazer algo, a missionária, com todo carinho e respeito, pediu a eles para se ausentarem, que ela falou: vocês podem ser anjos, mas o anjo da igreja é ele. E quando ela falou isso, os obreiros voltaram. Não sei o que aconteceu, mas amanhã tem culto, pega a guitarra, vambora. Um foi pra casa, outro pra outra. A gente ficou olhando assim, como quem diz, eles não perderam a consciência, mas sabiam que estavam vendo algo sobrenatural, deixaram acontecer. Eu creio que aquilo ali foi uma das coisas mais sobrenaturais, porque realmente, eu acabei falando, nós vemos anjos conversando entre si dentro da igreja. Tem gente que não acredita porque diz não só o Espírito Santo toma, mas demônios também tomam. Demônios são espíritos. E não foi só esse testemunho que eu já ouvi de anjos tomando boca de pessoas. Anjos conversando, mas eu também já vi um anjo que anda com um pastor lá do Rio de Janeiro. E eu não entro muito nesse assunto porque sempre vai ter um teólogo, me mostra na Bíblia, então me fala. Mas um pastor que tem Deus separou